Vamos lá então dar início, né, à aula complementar sobre todos os passos para o detalhamento ser utilizado no plano de corte, ser transformado em plano de corte, melhor dizendo assim, tá? Então aqui na tela você pode estar acompanhando junto comigo uma planilha que eu tenho aqui, planilha padrão mesmo, né, do Excel, né? Eu mesmo fiz manualmente aqui para poder estar conduzindo, né, todo o detalhamento que nós fizemos na aula número 1, né, da jornada do marceneiro. Aquele detalhamento é o mesmo, eu só transferi ele aqui para a gente poder estar acompanhando com mais clareza, tá? Agora eu vou dar início ao aplicativo, né, que nós baixamos no celular. Então aqui você pode ver, né, o aplicativo conforme está na tela, aparecendo na tela. Provavelmente, se você abaixou o mesmo aplicativo, você tem ele, a visão dessa forma aqui, tá? Então aqui você tem bem acessível, né, na tela do seu aparelho de celular ou tablet, né? Você pode estar acompanhando todos os itens bem resumido aqui. Novo seria novo projeto ou novo cliente que você vai estar utilizando. Abrir, no caso, logo no dia a dia, digamos que você tem já uma listagem de vários clientes salvos que estão em processo de andamento. Então você vai clicar aqui e selecionar o cliente que você quer trabalhar, né? No caso, João, cozinha, Maria, quarto e assim por diante. Vai estar salvo nessa parte aqui. Salvar, lógico que é o que a gente já está acostumado a fazer. Logo depois da listagem pronta, você tem a opção de salvar, né? Salvar como é você colocar esse arquivo em algum lugar específico no seu computador, no seu celular, ou talvez até mesmo na nuvem ou no seu computador também, e-mail e assim o que você achar melhor, né? Exportar para PDF, geralmente essa utilização aqui, essa ferramenta é muito importante, porque eu, por exemplo, todo o plano de corte, muitas das vezes eu utilizei ele como impressão mesmo, né? Só que são várias folhas, né, que alimentam uma produção de uma marcenaria, né, após todo esse detalhamento pronto. Então você pode estar utilizando essa ferramenta aqui, ó, exportar para PDF. O que vai acontecer? Você vai lançar todo o conteúdo, né, como se fosse uma impressão, mas pode enviar via WhatsApp, né, para qualquer outro aparelho Android ou iOS, né, que vai estar recebendo esse material e utilizando no dia a dia. Isso como assim? Vamos aplicar para a vida útil do marceneiro. Eu estou aqui no meu escritório, né, da parte de gerenciamento de toda a produção da fábrica, fiz esse detalhamento e eu tenho o operador de máquina lá na máquina da marcenaria. Ele chega até mim e fala: Wilson, eu finalizei o último plano de corte, eu preciso de um novo cliente. Então eu tenho aqui, através dessa ferramenta, como encaminhar o próximo serviço para o celular daquele colaborador, né? E ele já vai iniciar prontamente o serviço, né? Ou seja, tudo online, né? Melhor dizendo, né? Todo esse trajeto, e ele vai iniciar toda a operação, né, de cortes através da visualização não pelo aplicativo, né? Ele não precisa nem ter o aplicativo, ele vai ter o acesso à imagem, né, que nós vamos estar vendo daqui a pouco, né? Aí a linguagem, no caso, você vai ajustar. Nós estamos no Brasil, padrão língua portuguesa, nós estamos vendo com relação ao que está sendo mostrado aqui. Unidades, no caso aqui, é algum ajuste técnico referente ao aparelho que você está utilizando para poder estar melhorando melhor a resolução da imagem, né? Provavelmente. Aqui, essa forma de drives aqui é se você está com celular Android ou um tablet, ou talvez até mesmo intercalando essa transmissão numa televisão, numa tela maior, né? E você consegue estar ajustando melhor aqui, né? E aqui seria para quando
você for fazer a aquisição. Aí você pede a instalação, né? Aí o aplicativo vai ficar por completo com toda a utilização de todos os recursos, né? Desse aplicativo maravilhoso, fantástico, para toda a utilização aí do mecanismo de produção, de corte, fitação, melhor dizendo, de organização, né, da sua empresa ou marcenaria, né? Ou se você trabalha, às vezes você é um colaborador, um profissional na área, né, mas trabalha em uma empresa. Você pode ter certeza que você pode utilizar esse tipo de programa e vai obter, no mínimo, 2 vezes mais sua resposta de produtividade, tá bom? Então, eu vou fechar aqui, né? Então, a princípio, vamos conhecer o que tem aqui, ó. Esse primeiro menu é o que nós acabamos de ver, né? Aí tem as configurações, né? As configurações têm dimensões da chapa, que eu já deixo ela nessa dimensão, que é 2,75 por 1,83, sabendo que algumas indústrias trabalham com 1,85 m, mas eu deixo salvo nessa configuração porque às vezes pode ser que você venha a se confundir. Então eu não deixo brecha para isso, então eu deixo nessa configuração e aí fica tudo melhor e mais fácil para poder estar trabalhando, tá? Então aqui, deixa eu minimizar, na verdade essa aqui é um comando, né, um teclado numérico que tem na tela do seu aparelho para você estar digitando todas as medidas e relações de peças nas linhas e colunas que nós vamos estar criando na planilha aqui nesse aplicativo, tá? Esse próximo também é uma ferramenta bastante interessante que você vai ver logo a seguir, né? Aqui você utiliza sempre, porque você está na tela do seu celular, você precisa estar minimizando, às vezes, esse teclado numérico e voltando ao normal. Como muitas das vezes você vai estar, talvez, no aplicativo, ele também te facilita aqui em acesso... Não, na verdade, você exclui isso daí. Eu achei que fosse a calculadora. Mas, enfim, continuando, temos logo aqui abaixo, deixa eu melhor posicionar aqui, largura da lâmina. Isso daqui é referente à lâmina da serra, tá? A serra que você está utilizando na sua máquina. Esta serra seria a serra do corte, seja na seccionadora, seja na esquadrejadeira, né? Então a espessura da serra, nós trabalhamos aqui na empresa com uma espessura de serra de 4 milímetros. Então já está aqui a medida dela, que é a lâmina da serra, do corte, tá? E a distância de borda, isso daí representa isso daqui, ó. Isso daqui é como se fosse o plano de corte já sendo executado. Esse botãozinho aqui logo abaixo. Então, essa função aqui, ó, distância da borda, é a distância de limpeza da borda. Ou seja, o programa ele não vai considerar essa distância que você vai colocar aqui. Eu considero em 10 milímetros, mas você pode ajustar com 5 milímetros, o jeito que você achar melhor. Essa distância da borda, ela é referente à limpeza da chapa. Como a chapa ela passa por vários processos de transporte até chegar ao local onde ela vai ser cortada, possivelmente ela venha sofrer danos nas bordas, né? Ao transportar, ao colocar na máquina para poder estar cortando. Então essas bordas é preciso fazer uma limpeza, né? No caso, a serra vem e descarta esses milímetros de borda para deixar um corte perfeito no resultado final, né? Que é o resultado das peças que você vai utilizar. Então aqui eu deixei uma contagem de 10 milímetros para poder estar utilizando, mas você pode ajustar para 5 milímetros também, que fica muito bom esse cálculo, tá? No caso desse aplicativo, ele sendo gratuito, ele só te oferece essas duas opções, que é por comprimento ou por largura. Então ele deve ser selecionado todas as vezes que você for querer utilizar. Quando você liberar, ou seja, você pagar a mensalidade, você tem esse recurso,
que é o melhor recurso que tem, né, para esse programa, que ele te oferece a otimização, o melhor otimizado possível, ou seja, a melhor capacidade de te entregar o melhor corte, rotacionando as peças. Aqui você percebe que está te entregando um corte somente na horizontal aqui da chapa e aqui somente na vertical. Quando você coloca otimizado, ou seja, pago, ele te entrega das duas formas, tanto horizontal quanto vertical o corte. Ou seja, te dá um aproveitamento muito melhor do que esse tipo de conteúdo aqui. Mas, a princípio, você pode estar fazendo toda a sua fabricação e montagem por essa parte aqui, que você já vai ter uma grande economia. Mas eu tenho que deixar bem claro que o otimizado ele é muito superior à economia, tá? A princípio, é somente a economia que você vai ter aqui de diferença, tá? Por conta dessa ferramenta aqui. Você só vai ter a economia que é maior, porque os dados complementares que nós vamos estar vendo aqui, toda a relação de peças, todo o jeito que vai ser cortado, tudo o programa te oferece tranquilamente, né? Da mesma forma, sendo ele gratuito. Mas ele otimizado, a economia que é gerada é muito superior. Tá? Aqui nós vamos falar sobre bordas, né? Tipo 1 e tipo 2 seria, por exemplo, você já deixa salvo, né, um tipo de fita que você vai utilizar em... Deixa eu só retirar aqui o teclado numérico, aqui, pronto. Que você já deixa salvo aqui, por exemplo, o tipo 1 é o tipo de borda de 2 milímetros. Fitação de borda, eu estou especificando aqui o tipo da fitação, é fitação de borda. Se ela vai ser ABS, por exemplo, de 2 milímetros, se ela vai ser ABS de 1 milímetro só apenas, então você vai colocar aqui e ela condiciona o tipo 1 dessa borda. O tipo 2 seria essa daqui, 0.4. Esse número aqui, ó, a gente ajusta conforme a sua necessidade também, você entendeu? É que quando você ajusta isso daqui, aí na hora do detalhamento que nós vamos conhecer mais para frente, você ajustando isso daqui, ele já faz o cálculo automático, porque veja bem, se aqui eu acrescentei uma fita ABS, 2 milímetros de espessura cada fita, cada lugar que a fita passar, tem 2 milímetros de espessura a mais da fita. Então, o próprio programa, você ajusta as medidas, né, das peças que nós vamos conhecer depois, e o próprio programa faz o desconto desses milímetros para poder te entregar com um resultado preciso. Ou seja, quando você fez o detalhamento, você detalhou lá uma medida X. Vamos falar aqui uma medida de 1 metro, por exemplo. Uma peça de 1 metro. Você precisa de uma porta de 1 metro, né, por 50 centímetros. Só que quando você coloca a fita tipo 1, que ela vai ser de ABS, 2 milímetros de espessura, você já tem esse cálculo pronto, só que na hora de rodar o detalhamento vai te entregar assim, ó, com esse cálculo de menos 2 milímetros para cada lugar que a fita passar. Vai ter 2 milímetros a menos. Então aquela porta que o resultado final é 1 metro, ou seja, 1000 milímetros, na hora do corte vai ser de 996 milímetros, exatamente. Então, o corte tem que ser de 996 milímetros para adicionar todos os lados 2 milímetros, que vai voltar a ficar a 1 metro essa porta. Talvez nessa explicação assim você ainda não entendeu. Calma que eu já vou te explicar, dando continuidade ao processo. Então aqui você vai escrever material. O que é o material? Nós vamos falar aqui, ó, MDF branco TX. Só vou ajustar aqui a tela para visualizar melhor. Então aqui, ó, no material, né, continuando aqui, no material você vai escrever o material que você quer utilizar, né? Por exemplo, MDF branco TX. Logo em seguida, ele te pergunta a espessura desse material, né? 15 milímetros. Toda a leitura do programa é em milímetros, tá?
A ordem, essa ordem, dependendo da organização que você tiver no sistema, você pode colocar um código para cada tipo de cliente, né? Ou seja, o cliente Maria vai ser a cliente número 10, cliente João é o número 11, cliente Gustavo, número 12, você entende? Porque diante de um pátio de fábrica, não importa, na verdade, o nome do cliente, e sim que seja identificado o serviço, você entendeu? Então, o serviço é o que é mais importante. Quando a gente transforma o nome do cliente por código, assim a gente tem uma produtividade maior. Então, aqui a ordem, você pode colocar o nome do cliente também, tá? Então, vamos falar aqui, cliente Maria. Cliente Maria. A data seria a data de hoje, né? Coloca a data do início de todo o processo, né? Que você tem que estar fazendo. No caso, você está fazendo o seu detalhamento. Só ajustar aqui a tela para poder ficar melhor. A data de hoje, 7/7. Coloca a data de hoje, dia 8. Essa é a data do início, né, de todo o processo de detalhamento, para você estar acompanhando. Só que a data da conclusão, toda empresa, né, faz compromisso quando ele realiza a venda, né? Então, geralmente tem um prazo máximo, digamos assim, a data de entrega, vamos se dizer. Então, você pode colocar a data da conclusão aqui desse serviço, né? Eu costumo dizer que, na verdade, a data que eu firmo com o cliente sempre é o prazo que nunca deve estar anotado nesse campo aqui de produção, porque se houver qualquer falha no sistema, você já falha com a conclusão do término do seu cliente. Então, se você fechou a sua venda lá e pediu 30 dias para o prazo de entrega, 30 dias corridos, o prazo correto seria dia 8/8, digamos assim, né? Mas nós estamos nesse processo aqui, num processo apenas de corte e fitação. Então eu te aconselho que você dê um prazo, no mínimo da metade, né? Que você tem que concluir esse serviço aqui, todo corte e fitação, no prazo, na média do prazo, né, que você tem com o seu cliente, para que as outras etapas do seu serviço sejam aplicadas sem muita pressa, né, para poder estar ocorrendo tudo certinho. Então a sugestão é a metade do prazo. Vou colocar aqui uma data final só para você entender já. Então eu coloquei aqui a data final só para a gente finalizar. O aplicativo é tão interessante porque o ideal que eu costumo dizer para todos, né, que trabalham na empresa, havendo a ausência de qualquer colaborador dentro da empresa, tanto quanto o próprio dono, gerente, todo o sistema tem que continuar andando, né? A produtividade não pode parar ou ser afetada pela ausência de um funcionário, colaborador, ou pela ausência do próprio marceneiro que está comandando aquele tipo de produção, ou o gerente, enfim. Quando a gente entra num sistema como esse, a gente tem a organização, né, para que todos falam a mesma linguagem, né, e principalmente para que o sistema seja repleto de organização no sentido de produção. Então aqui, ó, essa parte aqui, ó, esse campo que nós temos aqui, ó, de informação, você vai escrever qualquer coisa que precisaria conter é como se fosse uma conversa que você está fazendo aqui para a pessoa que vai dirigir o plano de corte, você entendeu? Que vai manusear ele na hora do corte na máquina. Então aqui eu quero falar para o profissional que vai fazer o corte, ele fazer a marcação de todas as peças cuja fitação vai ter algum detalhe. Então, por exemplo, a troca de cor, né? Então eu vou colocar aqui, ó,
troca de cor da fita. Observação: fazer todo o processo de marcação das fitações das fitas no topo do MDF. Então, aqui nesse campo, eu acabei de colocar uma observação, né, para quem for receber esse plano de corte, que eu quero que ele faça todo o processo de marcações de fitas, né, no topo do MDF. Essa é uma forma de uma linguagem cujo para esse cliente específico eu solicitei esse processo de produção. Então fica aqui registrado para esse cliente o processo que vai ser feito, né? Aí o ponto de partida, né, no caso está referenciando como se fosse a chapa aqui, por onde você gostaria que iniciasse o corte, digamos assim. Ele te dá um ajuste de como você melhorar o tipo do corte que você quer fazer no início da máquina, né? Mas, a princípio, configurações, essa parte aqui você pode estar aplicando no seu dia a dia. Nós vamos aqui dar início, né, à relação de peças, tá? Então, a relação de peças, ele já entendeu, o programa já entendeu que eu vou trabalhar em cima de uma placa de 2,75 m por 1,83 m, tá? E aí eu vou fazer a adição de peças. Esse programa aqui, ó, ele não tem a mesma linguagem que nós fizemos a planilha anterior, que seria... Deixa eu minimizar essa tela aqui, ó. Que seria essa daqui, ó, que nós fizemos da primeira aula, mas só muda a linguagem. Só muda a linguagem, por exemplo, comprimento, largura, aí você só vai relacionar conforme está dizendo aqui, e a fitação, quando entra no processo de fitas bordas, seria essa parte aqui, ó, que logo em seguida, porque muitas pessoas talvez vão ficar perdidos, mas aonde que eu marco, qual lado que vai ser fitado? Vamos dar início aqui para a gente já poder entender essa parte. Adicionar linha, tá? Então aqui é o processo de adicionar linha, só que se você ficar clicando nesse botãozinho aqui, quanto mais você clica, mais linhas ele vai te dando. Olha lá, ó, 4 linhas, clica de novo, 5 linhas, né? E eliminar, você tem que selecionar a linha e vai eliminando, e o que eu te indico é que você vai trabalhando uma linha por vez, tá? Então nós temos aqui, deixa eu só ajustar a imagem. Eu fiz aqui a planilha, deixar aqui no cantinho a planilha da aula, continuando aqui. Aqui segue a planilha da aula número 1, da Jornada do Marceneiro, e nós vamos lançar ela agora para o aplicativo do seu celular, tá? Então, comprimento, você pode observar aqui, no caso, se você fez ela no caderno, você só vai lançar no seu celular lá, digitar 600. Largura, 450 milímetros. E aí entra a quantidade. A quantidade... Então, continuando aqui, adicionar linha, você vem aqui nesse botão, clica no botão adicionar linha para você iniciar o processo de digitação do seu plano de corte, né? Você vai passar todo o detalhamento que está aqui daquele móvel da primeira aula, que é esse conteúdo que temos aqui, quantidade, altura, largura, né, o material, tal, tudo você vai passar para cá. Só que esse formato aqui de celular não corresponde a essa organização. Você já vai entender no próximo aplicativo, mas vamos lá. Comprimento, tá? O comprimento dele é 600 da primeira linha, 600, você vai digitar 600 milímetros, todo o projeto que você for executar nesse aplicativo é em milímetros, tá? 450 milímetros. A quantidade são 2 peças, tá? O nome dessa peça é tampo. Essa condição que você pode clicar aqui, ó, ele está te perguntando se pode rotacionar essa peça ou não, tá? Então isso daqui, a princípio, nós nem temos essa função, tá? E esse PA aqui seria aquele processo, né, do aplicativo pago, o aplicativo quando ele é pago. Então também nós não vamos utilizar.
né? Para a próxima linha agora, adiciona mais uma linha. Nós temos aqui 600. Nós criamos a próxima linha. Vamos digitar 600, 420, quantidade 1, base, próxima linha, terceira linha aqui, ó, 455, 420 milímetros, quantidade 2 peças, lateral, e assim por diante. Então aqui o processo você vai evoluindo conforme o que você já tem detalhado no seu caderno, né? Ou na sua planilha do Excel, né? A forma que você achar melhor. Então aqui o processo de construção você já aprendeu como aplicar toda essa contagem de materiais, tá? E suas medidas. A única diferença que você tem que tomar cuidado é para não faltar numeração ou não trocar a medida, tá? Com relação às peças, porque o que você fizer aqui em matérias de medidas é o que vai sair no seu plano de corte. E se você errar, você pode ter prejuízo. Então eu aconselho que você faça com muita calma, né? E com bastante concentração. Tá? Bom, essa parte aqui, ó, permanece. É que aqui nós estamos gerando um plano de corte bem pequeno, referente a um criado bem pequeno, como a gente já fez na primeira aula. Mas muitas das vezes pode ser que você esteja fazendo o detalhamento de uma casa completa. Existem planos de corte que dão 3.000 peças, 5.000 peças. São muitas peças. Então, a gente ter essa parte aqui, como retirar algumas peças, né? Porque eu quero gerar somente, tipo assim, a cor da chapa branca, a cor da chapa azul e assim por diante. Então, aqui eu faço essa separação do que eu vou estar mandando cortar naquele exato momento, tá? Bordas e sulcos, isso daqui é uma marcação, vamos falar, aqui já aparece, quando eu apertei aqui bordas, já aparece todas as peças que eu relacionei anteriormente. Pode ver aqui, ó, a primeira peça foi o tampo de 600 por 450 e ele está me perguntando quais os lados que eu pretendo estar utilizando, né? Aí ele me passa aqui, ó, se é o tipo 2, lembra? Se vai ser fitação, você entendeu? A fitação 2 de 2 milímetros, ou se vai ser do tipo 1, que é a fita de 0,4 milímetros, a convencional, a de PVC, que nós utilizamos. Aí percebe que a marca ele faz diferente. Quando é a do tipo 2 milímetros, é um traço contínuo, e quando é a de 0,4 milímetros, ela é seccionado assim. É um tipo de marcação que você já vai ver lá na frente, vai entender. Ele tem esse formato de duas setinhas que ela indica que eu quero fitar os dois lados de 60, né? Tá marcando. Aqui que eu quero que fite os dois lados de 60 e os dois lados de 45, né? Ou melhor dizendo, um lado de 60 e um de 45, né? E assim por diante, ou somente o de 45, aí fica conforme está no seu detalhamento. Mas especificamente esse módulo, essa peça, ela está em @6, que significa que é dois lados menores e um maior. Você entendeu? Então eu tenho que colocar esse tipo de marcação. A base ela tem 600 por 420. Então eu venho aqui e marco que a fitação também tem que ser dois lados menores e um maior, porque ela também é @6, tá? Aqui na lateral, 455
por 420. Está falando que é uma lateral que vai ser fitada @8. É um lado maior 455. E assim por diante. Então aqui você seleciona, né, os tipos de fitação. Mas vamos imaginar, né, que essas peças a gente fosse fazer rebaixo para estar colocando fundo, né? Então é chamado de sulcos, né, no detalhamento. Então eu teria que estar aqui informando onde vai ser feito esses rebaixos, onde vai ser feito esses sulcos na peça, em cada peça. Só que ele vem com uma marcação diferente, para não ser confundido. E outra coisa, ele não está liberado aqui porque nós estamos numa condição gratuita. Então aqui está mais uma ferramenta que está travada pela falta do pagamento, né? Então estamos aqui. Então vamos gerar o plano de corte só dessas três peças, dessas três pecinhas aqui que eu detalhei, não é por completo, só para você conhecer o programa. Aqui está o resultado, né? Tá me dizendo toda a descrição da chapa, tudo. Eu posso ainda escolher se eu quero que ela saia por comprimento ou por largura, né? Ou no caso, se fosse pago, otimizado. E aqui eu dou OK. Aí ele aparece toda a informação necessária. Deixa eu ampliar essa tela aqui para você estar enxergando. Então aqui, ó, foi gerado, né? Foi gerado aqui, ó. Aqui você vai poder verificar com bastante calma lá, ó, dimensões da placa, tudo tem explicadinho aqui, ó. Quantidade de chapa. Já me passou aqui que eu vou gastar uma chapa apenas, né? A área da placa tá falando que realmente toda a área em metro quadrado da chapa tem 5,32 metros, tá? Quantidade de permanece usadas, está falando 0, aqui não é utilizado. Comprimento de corte, tem a quantidade, né, do deslocamento de serra que tem diante de todo esse processo, a quantidade de peças. No caso, aqui eu não coloquei todo o processo, né, todo o detalhamento, para não ficar muito longo o vídeo, né, mas a quantidade de peças tem 5 peças. Aí você pode ver que até isso o programa me fornece. A área das peças e assim por diante, tal. A quantidade de bordas, se fosse ABS, não tem nada, porque eu não marquei nada, né? Mas a quantidade de fitas necessárias para fitar esse plano de corte são 5,35 metros. Tá? Então é a quantidade necessária para fitarmos todo esse plano de corte, né? Percebe que o próprio programa, isso aqui eu não digitei, mas o próprio programa ele coloca alguns códigos aqui, ó. O que significa isso? Isso daqui você vai entender na legenda. Na hora que a gente chegar na legenda de todos esses cortes, você vai entender. É como se dissesse assim, ó. Por exemplo, às vezes uma peça, a gente vai estar com uma peça, um sarrafinho bem pequenininho que você não enxerga. Você não enxerga essas numerações, ou seja, você na hora do corte, da execução do corte, você não enxerga qual que é a medida que tem que ser cortada aquela peça. Mas você vai enxergar esse hashtag aqui, número 3, por exemplo, né? Então você vai lá na legenda e você vai localizar a peça que você não estava enxergando a medida. Quer ver? Ó, vamos gerar aqui um PDF. Quando você gera PDF, ele vai te pedir um nome para você salvar. Vou colocar aqui, ó, cliente Maria. Aí eu salvei, vou salvar, já está salvo aqui, ó, embaixo. Cliente Maria, aparece a data. Conforme todos os clientes que eu vou fazendo, vai ficando salvo aqui, ó. Só que aqui eu gerei um PDF. Esse arquivo aqui, ó, eu vou abrir ele. Ó, tem até o sinalzinho aqui para me enviar ele, compartilhar ele, né? Então eu quero abrir. Continuando aqui, então foi feito todo aquele plano de corte e eu criei um formato PDF aqui, logo agora, né?
E aqui já me dá, o próprio programa já me dá o acesso para mim estar compartilhando. Eu clico aqui em compartilhar, eu posso salvar ele no meu e-mail, posso enviar via e-mail, organizado, tudo certinho, via WhatsApp, né? Geralmente você tem, nesse tipo de processo, você pode ter uma pessoa para ser o operador de máquinas, né? Ele vai ser o responsável pelos cortes e vai ter todo o conteúdo do que ele vai cortar diretamente no próprio celular dele, né? Ou no próprio celular, ou um tablet que você pode deixar disponível na própria máquina para poder estar executando essa função, né? É uma situação que eu já fiz e é muito boa mesmo, tá? Já fiz e é muito boa. Tá? Aqui, se você quiser ter acesso, você dá 2 cliques, né, a esse PDF para poder estar abrindo tendo todo o acesso visual, né, sobre isso daí, sobre esse conteúdo que você gerou aqui. Ó, aqui ao lado, depois, na verdade, voltando para o aplicativo, né, ele pede para deixar marcado o local das fitas, né? Aqui a gente dá um clique aqui, ele marca no plano de corte, né, para impressão, o local onde vai ser fitado, 2 lados de 42 por um lado de 60, aqui apenas um lado de 45,5, aqui e assim por diante, entendeu? Conforme você fez a descrição, né? Aqui, para não ser coloridos, ele faz em preto e branco, ou para economizar mais ainda a tinta da impressora, se no caso for feita a impressão, ele faz nesse formato aqui também. Se você observar o porquê que existem as cores diferentes, porque através das cores ele informa que as peças são idênticas, tá vendo? Ó, essa cor é idêntica a essa cor porque é um sinal que essa peça é idêntica a essa peça. Essa cor é igual a essa cor porque essa peça também é idêntica a essa peça na hora do corte. Essa cor ela é diferente das outras porque essa peça pode ser idêntica, né, no sentido de 600, mas ela é 420 milímetros. Então ela não é idêntica a essas daqui, ó. Então ela tem uma cor diferenciada por conta disso, tá bom? E assim por diante. Então já explicamos quase 100% a respeito desse maravilhoso programa. Aqui a gente tem um acesso visual do PDF, né, que nós tínhamos criado, né? Aqui a quantidade de chapas, né? Se tivesse mais chapas era só dar um clique para lá ou para cá, mas esse formato é o que vai chegar, né, em PDF pro operador de máquina, tá? Então aqui você tem alguns mecanismos também que dá para você estar marcando, né, a peça que você está cortando e assim por diante, tá? Então aqui é somente tanto que fala editor, que você pode estar também arrastando com o seu próprio dedo, né, e refazendo todo o planejamento do corte manualmente. Você percebe que eu estou arrastando aqui, ó, as peças para poder fazer outro tipo de planejamento de corte, um tipo que eu gostaria que fizesse, né, mais manualmente. Então aqui fica mais uma dica para você estar fazendo essa edição, tá, das peças. Bom, então aqui foi feito um método, né, para você poder entender melhor a respeito desse aplicativo, né, maravilhoso, fantástico, que você teria totalmente gratuito, ou se não com um valor bem acessível, né, a todos, para poder estar melhorando a sua produtividade aí com relação à fabricação dos móveis. Essa atitude de estar cortando os móveis com uma melhor agilidade e sem desperdício,
evitando totalmente o desperdício com relação às sobras dos materiais, tá bom? Então, valeu, até breve, tchau, tchau.